Você já sentiu uma frase atravessar a sua alma como se fosse uma lâmina de luz? Uma palavra tão simples e, ao mesmo tempo, tão poderosa, que muda o ar da sala, aperta o coração e vira a chave por dentro. Eu senti, e foi justamente quando eu acreditava que nada mais podia me reerguer. Meu nome é Maria Clara, sou mãe, filha, trabalhadora, uma brasileira comum, daquelas que acordam antes do sol e voltam para casa no último ônibus. Se você chegou até aqui, eu quero te contar um segredo. Existe uma hora em que a vida, cansada de nos ver arrastando os pés, sussurra baixinho: levanta. E é nesse sussurro que tudo começa a mudar. Eu só entendi o poder desse levanta depois de cair tantas vezes que perdi a conta. Teu coração já pesou como se carregasse uma pedra? O meu pesou por anos. A casa silenciosa, o olhar que eu fingia não ver no espelho, a conta atrasada, a geladeira insistindo no vazio, e a noite. A noite parecia um corredor sem fim. Eu ouvia passos que não eram de gente, lembranças empurrando portas que eu tentei manter fechadas. Tentei ocupar esse buraco com tudo, com trabalho demais, com promessas que não saíam do papel, com distrações que só distraíam por 5 minutos. Mas o vazio sabe esperar. Ele senta do nosso lado e pergunta: e agora? Foi nessa pergunta que começou a minha virada, a minha história de salvação e libertação. Antes de seguir, deixa eu te pedir uma coisa do fundo do meu coração. Se essa história te tocar em algum ponto, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta e compartilha. A gente está rumo aos 1000 inscritos, e é você quem pode acelerar esse sonho. Quando você interage, essa mensagem encontra outras Marias, outras Claras, outras pessoas que estão precisando de um levanta urgente. Eu sei o que é segurar. Eu choro sozinha. Por isso, cada compartilhamento seu é como abrir uma janela numa casa fechada há anos. Seja parte disso. Se inscreva agora, porque o que eu vou te contar pode ser o começo de um novo capítulo para você também. Eu cresci num bairro onde a rua ensinava tanto quanto a escola. Minha mãe, Dona Teresa, lavava roupa para fora e dizia que a melhor oração é o trabalho bem feito. Meu pai, seu Antônio, foi embora quando eu tinha 8. Eu decorei o barulho da porta se fechando por dentro. Na adolescência, eu sonhava com um futuro simples, uma casa pequena, 2 janelas, cheiro de bolo no sábado, riso de criança correndo descalça no quintal. Conheci o Collaus na fila do ônibus. Ele tinha um sorriso rápido e um discurso bonito sobre projetos. A gente casou cedo, acreditando que amor e coragem davam conta do resto. Os primeiros meses tinham gosto de novidade. A panela de alumínio brilhava, a cama arrumada com lençol florido era quase uma festa. Depois veio a realidade, como vem para todo mundo: conta de luz que não negociava, aluguel que subia sem pedir licença, o cansaço que não cabia no domingo. Collaus tinha talento para prometer, mas pouca paciência para cumprir. Eu comecei a fazer hora extra no mercado e, às vezes, saía de lá com as mãos doendo de tanto empilhar caixa. Ele se irritava com pouco. Dizia que o mundo conspirava contra nós. Eu dizia que era só fase, que ia melhorar. Foi quando a noite começou a falar alto. Eu dormia e sonhava com corredores sem fim, portas que não abriam, vozes que chamavam meu nome por trás das paredes. Acordava suada, com a sensação de que faltava ar dentro do peito. Fui atrás de sossego do jeito que me ensinaram. Rezei do meu jeito, busquei conselho com uma amiga, aceitei chás, fitas,
banhos tudo com respeito, porque quando a dor aperta a gente tenta o que tiver ao alcance. Eu só queria que o peso saísse do meu peito, mas o peso fincou raiz. E junto com ele vieram as palavras de Carlos, cada dia mais ásperas. O primeiro grito eu engoli, o segundo também, o terceiro virou hábito amargo. Eu fui me colhendo, achando que silêncio preserva paz. Aprendi a andar na ponta dos pés dentro da minha própria casa. Teve uma tarde em que a luz acabou antes do mês. Eu sentei no chão e chorei baixo. Minha vizinha, Dona Nilda, bateu no portão com um prato de arroz e frango. Come, menina, ela disse, e aparece na reunião de oração lá na rua de cima. Não vão te perguntar nada, só vão te ouvir. Eu fui por educação, confesso. Cheguei desacreditada e saí com uma faísca acesa. Não era solução mágica. Era só a sensação de que eu não estava sozinha e de que Deus ainda lembrava meu nome. Naquela noite, pela primeira vez em meses, eu dormi sem o peso no peito. A paz não ficou, mas a lembrança dela ficou me chamando de volta. Se até aqui algo te lembrou da tua história, se inscreve, deixa o like e comenta, eu vou levantar. Estamos juntos rumo aos 1000 inscritos. Teu gesto faz essa mensagem alcançar quem está gritando por dentro sem emitir som. Os meses seguintes foram um trançado de altos e baixos. Carlos perdeu o emprego numa demissão em massa, e o orgulho dele, que já era frágil, quebrou no meio. Ele começou a beber mais do que conversava, e eu passei a falar menos do que sentia. A casa foi ficando estreita de tanto silêncio engolido. Quando não dava para pagar o aluguel, a gente ia vendendo o que tinha. Primeiro foi a televisão antiga, depois o micro-ondas, por fim a bicicleta que eu usava para ir ao mercado. Eu me virei fazendo faxina extra e cuidando do filho da vizinha à noite. Tinha dia que o cansaço me pedia demissão do mundo. A noite seguia ruidosa. Eu tinha pesadelos com água subindo até o pescoço. Via sombras passando no canto da sala. Ouvia o meu nome dito por uma voz que não saía de garganta humana. Não era loucura, era medo. Medo acumulado, medo que aprende a falar. Teve um dia em que eu quase não consegui sair da cama. O corpo pesava, a mente falava que eu era um erro, que nada em mim tinha conserto. Foi nesse dia que Dona Nilda entrou. Abriu a janela e, sem pedir licença para a tristeza, disse: Maria, se você não consegue orar, eu oro por você. Mas vem, do jeito que está. Eu fui, arrastando a alma pelo braço. A reunião era simples, algumas cadeiras, um violão desafinado, café coado em garrafa térmica arranhada. Eu sentei no canto, pronta para ir embora a qualquer momento. Uma senhora de cabelo grisalho, que depois eu soube ser a Dona Alzira, falou com uma mansidão que parecia uma coberta. Tem gente aqui que anda ouvindo, você não é nada. Pois hoje a verdade é outra. Você é filha e é amada. Eu senti a frase bater no peito como martelo e, pela primeira vez, chorei na frente de gente. Não tinha explicação, tinha alívio. Não resolvi a vida naquela noite, mas voltei para casa com uma palavra nova roçando minha pele. Filha, eu gostaria de dizer que dali para frente foi fácil, mas não foi. Como se embrutecia nos dias de derrota e amansava nos dias em que a bebida faltava. Eu aprendi a colocar limites, às vezes tremendo por dentro. Procurei ajuda na delegacia da mulher e recebi orientações que me deram fôlego. E continuei indo às orações. Quando eu não conseguia falar, alguém segurava minha mão e dizia: respira. Eu respirava, e era como se Deus respirasse junto.
Se essa respiração também alcança você, firma com a gente, se inscreve, curte, comenta e compartilha. Tua interação empurra essa história adiante e ajuda a mensagem de libertação a chegar onde a dor ainda se esconde. Eu estava numa terça-feira qualquer, voltando do mercado com a coluna gritando. O ônibus vinha lotado, janela embaçada de respiração cansada. Um moço, lá no fundo, assistia a um vídeo no celular com o volume alto demais. Geralmente isso me irritava, mas naquele dia a frase que escapou do alto-falante me acertou em cheio. Filha, levanta. Tão simples, tão direto, tão impossível de ignorar. Eu fechei os olhos e, no meio do barulho, respondi só com o pensamento: se o Senhor ainda fala comigo, me dá um sinal quando eu descer desse ônibus. Desci 2 paradas antes, empurrada pela intuição. Chovia fino. Na esquina, uma senhora, que eu nunca tinha visto, escorregou e quase caiu. Eu corri e segurei. Ela sorriu, ajeitou o lenço e disse: obrigada, filha. Deus te levante sempre que tentarem te derrubar. Eu tremi. Não era coincidência. Era resposta. Cheguei em casa com uma coragem que eu não reconhecia. Varri o chão, abri as janelas e falei alto, não para ninguém que estivesse ouvindo, com orelhas humanas, mas para tudo aquilo que me esmagava por dentro. Aqui dentro quem manda é a paz. Eu não aceito mais viver acorrentada. Foi como se eu pegasse de volta a chave da casa do meu coração. No dia seguinte, procurei o pastor Paulo e Dona Elaine. Eles me ouviram sem pressa. Nada de promessas mirabolantes, nada de culpa enlatada. O pastor disse: caminho é passo, Maria. Hoje a gente dá o primeiro passo. A gente ora, organiza as coisas, e você aprende a dizer não sem pedir desculpa. Fizeram uma oração simples, dessas que parecem vento bom abrindo cortina. Eu saí de lá com um plano: abrir uma conta só minha, separar o dinheiro do trabalho, deixar claras as regras dentro de casa, e buscar ajuda para call-outs, mas sem me afundar com ele. Eu não seria mais boia de salvação de ninguém. Eu seria a âncora da paz que Deus estava me devolvendo. Naquela semana, levei currículo para todo canto e aceitei uma vaga extra na confeitaria da Dona Magali. Descobri que massa de bolo obedece a mão que a amassa. Se a gente bate com raiva, ela sola. Se a gente bate com firmeza e afeto, ela cresce. Comecei a chegar a 5, sovar, assar, decorar. E cada bolo que saía do forno era um lembrete: eu também podia crescer. Em casa, estabeleci fronteiras com Carlos. Expliquei que eu não ia mais acolher gritos, nem permitir ameaças. Ele riu, debochou, tentou quebrar a regra 2 vezes. Na terceira, encontrou a porta fechada. Não foi fácil, nem bonito, mas foi libertador. Se esse passo te inspira, dá o teu passo também. Se inscreve, deixa o like, comenta, eu vou levantar e compartilha. Juntos, rumo aos 1000 inscritos, a gente faz essa palavra alcançar quem precisa ouvir. Levanta no ônibus, no quarto, no trabalho. Voltar às reuniões de oração foi como reaprender a caminhar. Tinha dia em que eu queria fugir, porque olhar para a esperança dá vergonha quando a gente está desabando. Mas aquelas mulheres me adotaram como quem cuida de passarinho com asa quebrada. Elas me ensinaram que fé também é prática: beber água, dormir, comer, dizer não. Pastor Paulo e Dona Elaine me acompanharam nos passos pequenos: abrir a pasta de documentos, organizar contas, registrar ocorrências quando necessário e, principalmente,
tirar da minha boca as frases que me condenavam. Eu repetia: eu não presto, eu sempre estrago tudo. Eles me pediram para trocar por verdade. Eu sou filha, eu sou cuidada, eu estou aprendendo. Parece pouco, mas é a argamassa que levanta a parede. Perdão foi outro tijolo pesado. Eu não romantizo, não. Perdoar meu pai por ter ido embora e perdoar Carlos pelas palavras que queimavam não apagou o passado. Apenas tirou o passado do volante. Eu deixei de usar essa mira direção. Escrevi cartas que nunca enviei, chorei em travesseiro, busquei orientação jurídica quando precisei, estabeleci que amor sem respeito não entra mais em casa. E, aos poucos, a paz que cabia numa xícara foi ocupando a sala inteira. Na confeitaria, Dona Magali percebeu meu brilho voltando. Você tem mão boa para massa, Maria, ela disse. E tem olho bom para detalhe. Já pensou em vender por conta própria? Eu ri de nervoso, mas a ideia ficou. Fiz um curso rápido de confeitaria com uma amiga da igreja, a Raquel, e preparei minhas primeiras encomendas: bolo de cenoura com cobertura de chocolate, pudim lisinho sem furinhos, pão de leite que cheirava a abraço. Entreguei nas casas vizinhas com um paninho xadrez e um bilhete, feito com fé e carinho. As pessoas começaram a pedir de novo. Nascia ali o doce da Maria. Em casa, as coisas ainda davam trabalho. Carlos oscilava entre tentar e desistir. Quando ele tentou encostar a mão em mim, eu denunciei. Recebi medida protetiva, e isso não foi ruptura com a fé, foi coerência com o amor. Porque amar-se também é mandamento. Ele, pressionado pela realidade e pela lei, decidiu buscar tratamento. Eu deixei claro: sua mudança é sua. Eu torço por você, mas não carrego você nas costas. Foi duro, foi verdadeiro, foi libertador. Se o que você está ouvindo te dá coragem, fortalece a corrente com a gente. Se inscreve, curte, comenta e compartilha. Teu gesto simples sustenta esse projeto e faz a mensagem de cura e libertação chegar mais longe. A reconstrução não foi um milagre de um dia só. Foi obra com poeira, entulho e muito improviso. Eu juntei latas de leite em pó para usar como forma, peguei emprestada a batedeira da vizinha, comprei farinha a granel. Todo lucro virava mais ingrediente. Em pouco tempo, o doce da Maria pagava o gás, a luz e um pouco do aluguel. Eu passei a acordar ainda mais cedo, sovar massa antes do sol, orando com as mãos. Abre caminho, Senhor. O cheiro de pão recém-assado virou meu incenso de gratidão. Comecei a vender na porta da igreja, depois na feira de sábado. O sorriso de quem dava a primeira mordida me lembrava que do chão também nasce coisa boa. Foi quando entendi que a cozinha era mais do que trabalho. Era chamada. Abri uma tarde por mês chamada Café da Esperança no salão da igreja. As mulheres chegavam com as mãos ocupadas de problemas e saíam com o coração um pouco mais leve. A gente trocava receita e trocava cicatriz. Uma falava do marido preso, outra do filho em dependência, outra da ansiedade que prende no quarto. Entre uma fornada e outra, a gente orava. Não era culto de microfone, era cuidado com nome e sobrenome. Eu contava da noite em que ouvi filha, levanta, no ônibus e via olhos reacenderem como brasa resgatada do cinza. Carlos, depois de muito tropeço, permaneceu no tratamento. Tiveram dias bonitos, de silêncio sem tensão. Tiveram dias quase insuportáveis, de recaída. Eu aprendi a separar compaixão de permissividade. Fizemos terapia em grupo, criamos combinados escritos na geladeira.
respeito, sobriedade, verdade. Ele voltou para casa por etapas, com responsabilidade e limites. Não foi final de novela. Foi cotidiano com escolhas novas. Num domingo, recebi no celular uma mensagem de uma moça que assiste nossos vídeos. Maria, teu testemunho me impediu de desistir hoje. Eu chorei olhando para a tela. Foi aí que decidi gravar com mais frequência, mesmo com câmera ruim e microfone improvisado. Se uma vida já foi alcançada, vale cada madrugada acordada. Se esse projeto também toca você, fortalece. Se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. Estamos rumo aos 1000 inscritos. Com teu apoio, essa mensagem de salvação e libertação chega mais rápido a quem precisa. A prova veio com roupa de oportunidade. Um conhecido apareceu oferecendo um investimento rápido para o meu negócio. Dinheiro agora, acerto por fora depois. Contrato, nada claro. Paz, nenhuma. A antiga Maria teria dito sim, por medo do amanhã. A Maria que aprendeu a ouvir a voz mansa disse não. Na mesma semana, minha mãe adoeceu de repente. A pressão disparou, o corpo cedeu. Eu passei a noite no corredor do hospital, cotovelo na mochila, testa no vidro da janela. Ali, cansada, eu orei como quem respira. Eu não domino nada, mas tu dominas tudo. Faz o que eu não posso. O amanhecer trouxe notícias melhores. A equipe acertou o remédio, e Dona Teresa foi voltando à cor. Pequenas vitórias viraram meus fogos de artifício. O doce da Maria cresceu na marola da fidelidade. Não lotou de repente, não viralizou da noite pro dia. Mas todo dia tinha uma encomenda nova, um bilhete agradecido, uma vizinha indicando para outra. Eu comecei a guardar num caderno cada relato de mudança que chegava pelo celular. Eu consegui dizer não, eu procurei ajuda, eu voltei a estudar, eu perdoei minha irmã. Era o céu grifando de caneta marca-texto as linhas da minha história. Um ano depois da minha virada, eu subi para dar meu primeiro testemunho no culto da noite. As pernas tremiam como bambo no vento, mas a minha voz vinha de um lugar que não se abala. Eu disse que Deus não me tirou do deserto com helicóptero. Me ensinou a andar nele sem me perder. Contei do ônibus lotado, da palavra que me chamou de filha, do dia em que fechei a porta pro grito. E, no final, olhei para a câmera do celular e falei com quem estava do outro lado como se fosse comigo, anos antes. Se você está no chão, não se envergonhe. O chão é lugar de impulso. Levanta. Nessa mesma semana, Carlos pediu para falar comigo no portão. Eu caí de novo, ele disse, olhos baixos. Eu respirei fundo e respondi, eu não vou te apedrejar, mas também não vou te carregar. Se quiser recomeçar, o caminho é o mesmo, verdade, tratamento, responsabilidade. Ele chorou um choro simples, daqueles que lavam. Voltou pro grupo, pediu perdão a quem devia, recomeçou mais uma vez. Eu aprendi que amor não é plateia para recaída, é estrada para retorno. Se essa estrada também te chama, faz parte dela com a gente. Se inscreve, curte, comenta e compartilha. Tua participação empurra a esperança para timelines que hoje só tem notícia de dor. Hoje, quando abro o portão às 5 da manhã e deixo o cheiro de pão quente invadir a rua, eu lembro de quem eu fui e abraço quem eu sou. Eu não virei uma super-heroína. Virei filha. Filha que aprendeu a reconhecer. A voz que chama pelo nome, que aprendeu a levantar sem estardalhaço, que aprendeu a seguir mesmo quando a perna treme. Eu sigo com contas para pagar, com dias em que o cansaço pede colo, com decisões que ainda doem.
mas agora eu sei onde ancorar o coração quando o vento quer virar o barco. Eu corro para a presença de Deus, ligo para as amigas de oração, abro meu caderno e releio as promessas escritas nas entrelinhas das pequenas vitórias. E quando a casa parece escura, eu acendo a luz que já me acendeu um dia. A lembrança do filha, levanta. Com o tempo, a minha cozinha virou ponte. Gente, de todos os cantos senta à mesa e conta sua história. Eu aprendi a ouvir o que não é dito, a regar coragem como quem rega planta teimosa. Tem adolescente que chega achando que acabou, tem senhora que chega achando que passou da hora. A todas eu digo a mesma coisa: não acabou, ainda é tempo. Tem vida depois do grito, tem paz depois da tempestade, tem caminho depois do deserto. Às vezes o céu manda resposta pela voz de um desconhecido no ônibus. Às vezes manda pela tela do celular. Se essa história chegou até você, é porque o céu está insistindo. Não desista de você. Eu queria te pedir, com toda simplicidade, se inscreve no canal agora, curte este vídeo, comenta e compartilha com alguém que precisa desse abraço. Estamos rumo aos 1000 inscritos, e cada gesto teu é uma semente que a gente lança no terreno da internet para brotar em corações reais. Quando você participa, o algoritmo abre caminho e essa mensagem de salvação e libertação corre mais rápido para as pessoas certas. Escreve aí nos comentários de onde você está assistindo e qual palavra te levantou nessa temporada. Quero orar pelo teu nome, como um dia oraram pelo meu. Se algum pedaço da minha jornada parece com a sua, saiba que o chão não é fim, é plataforma de impulso. Levantar não é negar a dor, é escolher não morar nela. O perdão não é passar pano, é cortar a corda que te puxa pro fundo. O limite não é falta de amor, é proteção do que é santo em você. E fé não é escudo contra problemas, é bússola que aponta a esperança quando tudo gira. Segue um passo de cada vez, no teu tempo, no teu ritmo, mas segue. Eu estendo a mão, não como quem sabe mais, mas como quem aprendeu na pele. Vem, filha, levanta. Obrigada por caminhar comigo até aqui. Se inscreve, curte, comenta e compartilha e vamos juntos até os 1000 inscritos. Agora me conta, qual foi a palavra que mudou tudo para você? E se você conhece alguém que esteja vivendo na beira do abismo, faz um gesto de amor agora. Envia este vídeo, chama no privado, diz que ainda existe saída. Às vezes o que nos salva é uma mensagem recebida no momento exato. Uma voz amiga dizendo: eu te escuto, um simples convite para levantar. Seja esse convite na vida de alguém hoje.